Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Esperando aqui o mestre Giovanni se conectar. Clarice, Ricardo. Aí, entrou. Olá, Ricardo, tudo bem? tudo bom, Giovanni? Tudo bem, querido. E você? Agora é melhor um pouco, né? Que bom. E Deixa eu aí? aqui seguir as recomendações da minha filha para colocar a posição do celular. Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma forma não teomática. Mas eu também aqui, eu tô sempre tentando ajeitar, melhorar um pouco, mas nunca chega no Ah, ponto. aham. Eu sou cheio tá cheio de coisa aqui segurando o celular e tal. Importante é o conteúdo do assunto, né? É verdade, é verdade. Então, tô vendo aí o pessoal entrando. Aí, minha mãe tá. Ó, o que você vai falar, hein, Giovanni? Minha mãe tá na live, hein? Não vai contar Opa, então, aquela história lá do Senegal, pois é. lá em Dakar. Aquele dia, né, um sábado, a viagem como um todo foi muito impactante, mas aquele sábado lá na ilha de Goré foi realmente uma experiência muito rica, né? Foi, aquela viagem foi bem intensa, né? É, exatamente, exatamente. Então, Agora, também vai Giovanni, gostar de saber que os seus ex-alunos te elogiam muito, né? rapaz, é o Max, né, que... É o Max. O Max, hoje, a Márcia compartilhou no grupo de WhatsApp, né, dos talentosos, né? Os pais das crianças que estudaram no colégio, na Escola Talento. E aí o Max Sim, sim. imediatamente se manifestou lá, reivindicando a condição de ex-aluno e tecendo elogios a você. Olha aí, a quarentena não tá fazendo bem para as pessoas. Tá com saudade até das minhas aulas? Pô? Tá legal, eu acho que a turma dele já tem um tempinho, já tem, acho que uns 5 anos que a turma dele É se possível, porque formou, o se eu não Max me foi, engano. foi para São Paulo, né? Ele, É, ele. Que bom. aí, a Janice tá aqui na linha, hein? Ah, que bom, porque eu procurei o telefone dela hoje para mandar o link para ela. E no número É, que eu estou usando, o aparelho que eu estou usando, não tinha o telefone dela. Eu fiquei com a consciência pesada, porque a Janice é responsável pelo fato de nós termos nos conhecido, né? Foi ela é que foi verdade, a é verdade. arquiteta daquela viagem, nós nos conhecemos na viagem. Que bom, Janice. Foi mesmo. Para quem tá entrando aí, a gente tá falando de uma viagem que foi, se eu não me engano, foi em Em 2011, né? 2011. 2011. 2011. É, 2011 a final de gente. janeiro, início de fevereiro de 2011. Isso, exatamente. A gente foi para Dakar, né, do Fórum Social Mundial, e Exatamente. a Petrobras estava patrocinando, né? Uma, Isso. enfim, estava com algumas ações na época, né, pela área de responsabilidade social, e como desde aquela época já tinham muitos projetos, né, sendo patrocinados, apoiados pela empresa, e um deles, se não mais de um, não me recordo, você estava envolvido, né? E outros também, né? Exatamente. E foi bem É a interessante. incubadora afro-brasileira. Isso, a incubadora Isso. afro-brasileira. Eu não sei se a IEP continuava funcionando ou se a incubadora aqui da região portuária já estava funcionando, mas foram vários projetos, né? A Petrobras ainda hoje tem uma carteira de investimento social, mas a carteira foi construída, né? Nós sabemos, na década passada, né? Um trabalho intenso do Nery, da Janice, né? Sim, E, sim. e nas edições dos fóruns sociais mundiais, projetos da carteira de investimento social da Petrobras eram convidados a participar, que havia sempre as mostras, né? Eu participei do fórum
no Quênia, eu participei no Senegal, participei aqui no Brasil, e nós íamos para as mostras de resultados de projetos da área social, né? E no nosso caso, na área social da Petrobras. Então, e aquela Sim, viagem foi uma sim. viagem bem intensa, né? E foi legal porque na época era um dos coordenadores, cada um tinha uma carteira de projetos, né, para me coordenar. E Uhum, eu conhecia muito pouca gente dos outros projetos, né? Eu praticamente trabalhava só com um projeto da Petrobras Biocombustível, né, na época. uhum. Então eu O tinha Tiago feito. mencionou isso hoje. É, O Tiago então. mencionou isso hoje, falou do seu trabalho com os Isso. projetos biocombustíveis. Eu cheguei a fazer algumas visitas, né, no Nordeste, algumas agriculturas, algumas áreas de agricultura familiar, que era uma sinergia bem interessante, né? A, a, a Petrobras financiava a melhoria da condição da terra, né, que tinha muita acidez, a Uhum, terra precisava de um certo tratamento. Tinha também o próprio, enfim, uma parceria para ensinar um pouco, né, de técnicas de agricultura, se eu não me engano. E aí, a partir das oleaginosas, acho que eram produzidas lá na época, as sementes, né, de oleaginosas, a Petrobras do Combustível comprava essa produção, aí conseguia o selo, né, o selo do sim. governo que gerava certos benefícios, enfim, era um ciclo bastante virtuoso, a sociedade como um todo se beneficiava. E aí, já que estou tocando nesse assunto, eu queria já entrar aqui digamos, no ponto principal, né, que é a chamada aí do nosso evento. A gente colocou Uhum, lá, criando oportunidades, promovendo conexões e promovendo equidade racial. uhum, Assim, se eu tivesse lido essa mensagem há uns 30 anos, ou seja, quando eu era criança, estou com 43 anos, eu ia olhar assim e ia falar, bom, mas como é que é esse negócio de criar oportunidades, né? Porque uhum, não é muito fácil, né? Criar oportunidades. Eu acho que seja em negócios, né? Seja em organizações sociais, seja onde for, você criar uhum, oportunidades é algo bastante desafiador. Como é que uhum. você, como é que você enxerga isso dentro do âmbito aí do seu trabalho? Ok. Antes de compartilhar com vocês é o seguinte, eu estou um pouquinho resfriado, mas estou sozinho, então se vocês me virem espirrando aqui, tá? Eu estou aqui com o kit com álcool 70, com álcool gel, tá? Então não estou usando máscara porque não há ninguém aqui no ambiente, tá bom? Então é o seguinte, em É, relação à questão das oportunidades, né? Nós isso. chegamos ao conceito da conectora de oportunidades, que é o projeto que hoje nós desenvolvemos, tendo como principal parceiro a Petrobras, mas envolve outros parceiros também, como o SEBRAE e prefeituras das regiões nas quais nós atuamos. Nós chegamos nesse conceito a partir do trabalho que nós desenvolvemos na incubadora afro-brasileira, que foi uma iniciativa que nasceu no início dos anos 2000 e nasceu dentro de um celeiro de iniciativas importantes que foi o CEM, o Centro de Estudos e Assessoramento de Empreendedores, fundado pelo Jorge Aparecido Monteiro, ainda nos anos 80 do século passado. E ao longo desse percurso da incubadora, né, a incubadora nasce como uma proposta de uma organização do movimento negro, o Instituto Palmares de Direitos Humanos, e o CEM, né, que era o Centro de Pensamento ligado ao Desenvolvimento Econômico Inclusivo lá do Palmares, ela nasce com a proposta de ser, e ainda hoje é, a primeira incubadora de negócios com viés étnico no Brasil. Então, naquele momento, na fundação da incubadora, nosso olhar era muito no sentido de alavancar empreendimentos, notadamente no setor de comércio e serviços, que é onde está concentrada a maior parte da população negra que empreende. A gente pode depois explicar porque a população negra empreende mais na área de comércio e serviços. Então, a nossa ideia era essa, era uma incubadora clássica, diferenciada pelo público-alvo que ela buscava atender. E aí, no curso desse processo, nós fomos interagindo com vários parceiros.
E em 2010, numa interação com a COP da UFRJ, nós tivemos contato com o professor Roberto Bartolo. Talvez você conheça, né, que é uma pessoa que tem um papel importante Sim, sim. na COP. E aí o Bartolo, numa conversa conosco, né, numa atividade que a COP promoveu e que tinha como atividade de campo a incubadora, o Bartolo falou o seguinte, falou, olha, vocês não são uma incubadora, vocês são uma conectora. E aí eu confesso a você que minha primeira reação foi de me sentir ofendido pelo Bartolo, porque nós tínhamos lutado tanto para sermos reconhecidos como uma incubadora. Janice acompanhou esse processo todo, né, de aposta da Petrobras, aposta do IAF, né, o reconhecimento do SEBRAE, nossa afiliação à Amprotec. E aí, depois de todo esse trabalho feito, vir alguém e dizer que nós não éramos uma incubadora era uma ofensa. E aí o Bartolo falou isso para mim em 2010. Não, vocês não são uma incubadora, vocês são uma conectora. E aí, depois do meu estranhamento inicial, ele falou, porque vocês são mais do que uma incubadora. Porque vocês constroem redes e vocês estabelecem conexões que vão além da função de vocês como incubadora. E aí ficou essa coisa de incubadora, né, como um conceito ali, correndo em paralelo, né, com pessoas como Judson Nascimento, enfim, Dalton Franco, participando desse debate, Márcia Ferreira, Arilé Duarte. E aí, só que nós estávamos numa situação, eu sempre brinco, um pouco reféns do nosso sucesso, né? Quer dizer, a marca da incubadora tinha se fortalecido, e aí, sob o ponto de vista de uma empresa, né, que investe numa marca antes da marca existir, foi o caso da Petrobras, aí a marca alcança uma certa visibilidade, aí as pessoas que conduzem aquela marca falam assim, olha, agora vamos descontinuar essa marca, que é uma marca conhecida, inclusive internacionalmente, e vamos começar a da estaca zero um outro conceito. E aí foi uma conversa bem interessante que eu tive com o Nery em 2012, e ele falou, Giovanni, não dá, eu não tenho nenhuma dúvida que a conectora vai ser um sucesso. Só que não dá, nesse momento, para nós parar, deixarmos de investir numa coisa que nós sabemos que funciona, que tem reconhecimento, no momento no qual os projetos sociais são objeto de questionamento, então é importante ter um projeto com uma presença como a incubadora tem, para a gente começar da estaca zero. O projeto continuou na gaveta, e em 2016, já pouco antes, inclusive, da Janice sair, se aposentar, a Janice teve um diálogo conosco. Foi a Janice que nos apresentou a Marcela Lebengardi, né, que responde pela área de responsabilidade social da Petrobras, e a Marcela, então, um diálogo conosco, pensando em soluções para Campos Elíseos. Nós construímos com Marcela, Luiz Arthur, Mônica, Edeus, construímos a continuidade da incubadora, e dessa vez já com uma adequação, inclusive em função da própria conjuntura, a um conceito mais amplo que envolve não apenas incubação, mas mentoria, desenvolvimento local, e que neste momento, por exemplo, está sendo um instrumento de apoio nas ações humanitárias que a Petrobras tem desenvolvido no entorno da refinaria Duque de Caxias e na região da Bacia de Campos. Ok? Sim, sim. Acho que aquele vídeo que você me mandou já é resultado, né? Esse vídeo que eu te mandei, exatamente, o vídeo que eu te mandei é um vídeo feito agora em abril. O Programa de Voluntariado Corporativo da Petrobras lançou o debate interno, né, quando o governador estabeleceu as regras de distanciamento e isolamento social. Isso gerou um impacto, principalmente no trabalhador informal, né, na pessoa que tem uma ocupação precarizada. E aí o Programa de Voluntariado lançou a proposta de se fazer, de mobilizar a força de trabalho da Petrobras para fazer doações. E aí precisava ter organizações, no caso, 4 organizações foram escolhidas, né? Mãos na Massa, Guardiões do Mar, Redes da Maré. Cada organização ficou com um pedaço aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Essas organizações, então, receberam doações e, a partir das doações, fizeram a aquisição dos kits de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza e cuidaram da logística, né? A nossa região, a região que nos cabe, é a região do entorno da refinaria Duque de Caxias, mais precisamente o segundo distrito, que é Campos Elíseos,
mas nós estamos estendendo essa ação um pouco além do segundo distrito. Agora, Giovanni, agora, se eu não me engano, o programa de voluntariado é só dos funcionários, né? São só os funcionários que contribuem, né? A empresa está fora disso aí, né? Não, exatamente isso, né? As doações que nós recebemos, desde que a campanha foi ativada, é uma iniciativa dos funcionários da Petrobras que doam dinheiro para essas 4 organizações não governamentais que fazem parte da carteira de projeto da Petrobras, mas que cada uma delas disponibilizou uma conta que não é a conta do projeto, e aí os funcionários doam dos seus salários, e aí com o montante que nós arrecadamos, nós fazemos a aquisição desses kits de gêneros alimentícios, material de higiene. É uma ação de sociedade civil. Sim. Uma ação do programa de voluntariado corporativo da Petrobras, com apoio das organizações parceiras e algumas empresas parceiras, e depois, diante da visibilidade da iniciativa, também contribuíram. Essa questão da visibilidade eu acho interessante, porque por muito tempo, talvez até por uma questão cultural, as pessoas ficavam um pouco inibidas, né, de gravar, né, alguns momentos de entrega, né, das cestas básicas, como se, eu não quero me promover, então não grava, não. Mas tem um lado importante de mostrar, né, as coisas acontecendo, porque as pessoas em geral, nós, né, seres humanos, a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo com aquela pessoa que está lá do outro lado da cidade. A gente nunca vai encontrar com aquela pessoa, ou se encontrar não vai nem saber quem é. Então, eu estava olhando lá o vídeo, né, que você me mandou, e por mais que eu conheça o seu trabalho, o trabalho todo envolvido, né, foi um vídeo que já fez diferença para mim. Eu falei, estou vendo ali, concretizando, né, as entregas. Teve lá um relato, né, de uma moça lá, que eu não sei se você conhece, mas dizendo, né, que se emocionou. Dona Solange. Isso. E eu acho que é importante, né, fazer esse tipo de divulgação para as pessoas, porque tem que tocar, né, na alma das pessoas, né? Não dá para racionalizar muito, né? Ricardo, você tocou numa questão aí, né? Quer dizer, você faz umas perguntas que me fazem ter que sair da toca para responder, né? Quer dizer, a primeira, eu milito movimento social há mais de 40 anos, né? Eu tenho 56 anos. Tá certo? Eu nunca participei de uma ação humanitária com entrega de gêneros alimentícios. Nunca participei. E sempre vi com muita desconfiança essas iniciativas pelas razões que você falou. Ok? Então, se tocar uma incubadora de negócios, que é uma coisa que requer um certo grau de sofisticação para você entender o que é, já nos tornava, a nós que construímos a incubadora, e a mim, em especial, suscetível de desconfiança de que aquela ação tinha como objetivo uma alavanca para uma promoção pessoal, quiçá para alguma candidatura, quiçá para algum objetivo pessoal, a entrega de gêneros alimentícios é algo que você não precisa desenhar qual é o potencial que isso tem. Eu sempre tive muita resistência a isso. Acontece que, no meio do caminho, havia uma pandemia. Havia uma pandemia no meio do caminho. Ok? Então, a situação que nós estamos experimentando hoje no Brasil, ela impõe a todas as pessoas, a todos nós, que temos a mínima condição de incidir de alguma forma para mitigar a situação de fragilidade, as privações que as pessoas mais pobres estão passando, que nós saiamos da nossa zona de conforto e abandonemos dogmas e preconceitos em relação a determinadas ações assistenciais que precisam ser feitas. Okay? Quer dizer, o mote da incubadora, entre aspas, né, nós nunca usamos essa expressão dessa forma, sempre foi, nós não vamos entregar o peixe na boca da pessoa, nós vamos ensinar a pessoa a pescar. A lógica da incubadora é essa. Ok? Acontece que nós estamos vivendo um momento onde o pescador não pode sair de casa para ir para o rio pescar. Tá certo? Mudou o cenário. Não pode sair. Mudou o cenário. Mudou o cenário. Então, num cenário como esse, nós temos que abrir mão desses dogmas
a conectora, depois que nós superarmos esse momento difícil da nossa história, primeiro ela não abandonou as suas ações. Hoje mesmo nós estamos usando a nossa plataforma digital com as atividades acontecendo através da plataforma digital. Então, aquela ação que você viu no vídeo, ela não significa que nós paramos o que nós fazemos para fazer aquilo. Não, nós continuamos fazendo o que é a nossa função, as metas que nós temos que cumprir, né? Enfim, contratuais, inclusive, e abrimos essa variante de assistência humanitária, colocando a nossa infraestrutura. Isso é uma coisa interessante, porque nós somos uma organização social que tem sua origem no movimento negro, mas nós temos uma infraestrutura respeitável. Certo? Nós temos sede própria, nós temos um galpão de 500 metros quadrados lá em Campos Elíseos, nós temos um prédio de 3 pavimentos lá em Macaé alugado, o prédio e o galpão são alugados, nós temos veículos, nós temos ônibus. Então, nós pegamos essa estrutura toda e colocamos a serviço dessas ações humanitárias e em diálogo, em monitoramento com as iniciativas públicas na área de defesa civil e saúde. Também, se alguma instituição de defesa civil ou de saúde, das áreas nas quais nós atuamos, demandar algum grau de suporte nosso, nós vamos oferecer esse suporte. Okay? Então, você está corretíssimo. E aí, como, entre aspas, não é o nosso negócio, a entrega de gêneros alimentícios, em que pese, obviamente, nós prestamos contas ao programa de voluntariado da Petrobras, nós achamos que deveríamos documentar essa ação. Agora, o limite dessa documentação é que nós não fotografamos e não filmamos o beneficiário final. Nós chegamos, a estratégia nossa de fazer com que esses gêneros alimentícios e esses produtos de higiene e limpeza cheguem até o beneficiário final é que existe uma rede de relacionamento comunitário da Petrobras na região de Campos Elíseos, que está reunida no Conselho Consultivo Comunitário, que reúne mais de 15 lideranças, e dessas mais de 15, 14 têm funcionado como cabeças de rede. Então, nós levamos até a liderança comunitária faz a entrega às pessoas que residem ali, e nós não fotografamos beneficiários, em hipótese alguma. Nós não filmamos beneficiários finais, em hipótese alguma. Nós chegamos no seu Davi, chegamos na dona Solange, chegamos no seu Antônio Moura, na dona Ana Maria, na Cláudia, no Luciano, enfim. Mas eles é que fazem a entrega, e nós não usamos esse tipo de imagem, que não faz parte do nosso negócio. Nós, não é a nossa praia fazer esse tipo de documentação. Legal, Giovanni. E você falou um pouquinho que você tem metas, né, para atingir. Provavelmente tem indicadores, né, para medir e para apresentar não sei se o formato ainda é o mesmo lá, mas eu imagino que tem os relatórios, né, trimestrais ou bimestrais. Sim. Não sei como. Podia dar um pouquinho de exemplo de que tipo de meta vocês perseguem para as pessoas entenderem que tipo de trabalho que é feito e, eventualmente, elas poderem até se enxergar num projeto futuro, né? Porque a própria definição de projeto passa por isso, né? O projeto é um troço que começa e tem fim, né? Então, Exatamente. Vai acabar um dia e provavelmente vão surgir outros e outros e outros, e a probabilidade de sucesso dos próximos vem muito do sucesso dos anteriores, que passa por essas metas, né, que você tem que atingir. Queria que você falasse um pouquinho disso. Vai dar uma brincadeira, eu continuo com o Firmino, o Marcelo Brandão na minha cola com as metas do projeto, ok? Então, cuidado com o Marcelo, é brabo, hein, rapaz? Então é o seguinte, nós temos, né, e aí também falando assim, muito francamente, né, inclusive porque eu já falei isso lá na Petrobras, quer dizer, nós distinguimos as metas contratuais, que são as metas que estão no nosso contrato de parceria e de patrocínio, das metas que nós entendemos que são os objetivos que nós queremos alcançar, que estão associados com um impacto na vida das pessoas. É preciso que as pessoas saibam distinguir uma coisa da outra, porque nem sempre é prudente, é possível você pegar
as suas metas mais ambiciosas e botar num contrato. Sim, claro. Ok? E também, isso é... nem sempre é possível você monitorar o que você espera de um projeto social que você está patrocinando. Sim, claro. Então, quer dizer, o monitoramento ele requer um grau de objetividade do resultado que você quer aferir. Ok? Então, esse debate é um debate muito rico lá na Petrobras. A gente tem exatamente esse debate com o Firmino, com o Marcelo Brandão, são as pessoas com as quais nós dialogamos em relação a essa configuração de metas. Né? Então, nós temos metas de processo, estão ligados às várias etapas, através da qual o projeto vai evoluindo, né, que envolvem atendimentos, envolvem horas-aula, envolve quantidade de pessoas inscritas, quantidade de pessoas selecionadas, o nível de presença, o monitoramento da evasão. Então, nós temos essas metas. Temos as contrapartidas de imagem, né, que são importantes, né, para o patrocinador. Né? E temos algum conjunto de metas subjetivas que são, inclusive, difíceis de serem aferidas, né? Que não são metas contratuais e que a gente tem um longo debate sobre como construir esses indicadores dessas metas, né? Ligados à qualidade de vida. Então, a quantidade de cômodos que as pessoas, do imóvel no qual as pessoas residiam quando elas entraram no projeto e se houve alguma alteração da quantidade de cômodos do imóvel que elas estão residindo quando elas estão na porta de saída do projeto. Né? Os bens, né, de consumo duráveis que essas pessoas têm. Enfim, então, são metas que estão ligadas à qualidade de vida das pessoas e, de fato, é o que nós, como projeto social, queremos incidir. E que, obviamente, falando especificamente da Petrobras, é o que a Petrobras, na real, espera de nós. No meio do caminho tem um contrato. Ok? Então, quer dizer, que precisa ser seguido, né? E aí, num momento como esse de pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Continuar a cumprir as metas e aí transportando para o ambiente virtual os processos e os atendimentos que poderiam ser transportados para o ambiente virtual. E aí um mérito da Márcia, que é presidente do IPAC, que desde que nós iniciamos essa operação, a Márcia buscou o credenciamento junto à plataforma do Google e nós temos hoje um ambiente na plataforma do Google que é utilizado para atendimento e para a oferta das atividades, inclusive aulas. Sem prejuízo do que é presencial. Sim. É inevitável, né? Nesse momento, a gente, como você falou, teve que se reinventar. E Giovanni, como é que acaba que todo esse ciclo aí, né, vamos dizer assim, todo esse movimento, ele está conectado com a promoção da equidade racial? Existe um desejo expresso ou acaba sendo uma consequência natural? Como é que vocês trabalham com isso? Eu vou falar da interface que a Conectora tem com as ações de equidade racial e vou trazer para a cena o trabalho que o Fundo Baobá faz, né? Eu trabalho nas duas instituições. A minha função no Fundo Baobá é uma função pro bono, mas evidentemente envolve não apenas o meu trabalho, mas envolve o trabalho de várias outras pessoas. A Isadora, minha filha, falou inclusive que uma ilustre integrante do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá entrou na sua live, que é a professora Sueli Carneiro, né, filósofa Sueli Carneiro, né, uma das grandes referências que nós temos no Brasil, né, e no mundo, né, na luta em prol da equidade racial. Okay? Então, falando especificamente do que faz a Conectora e de que tipo de impacto que a Conectora tem nas políticas, nas ações de equidade racial. Bom, a Conectora sucede a Incubadora Afro-Brasileira. Okay? Então, a Incubadora Afro-Brasileira nasce com a proposta de ser a primeira incubadora de negócios com viés étnico no Brasil e que tem como objetivo tirar da invisibilidade a atividade liderada por empreendedores e empreendedoras afro-brasileiros. Tá? Eu participei na semana passada, e foi por essa razão, inclusive, que eu não pude participar da sua live, né? Coincidiu o seu convite na semana passada com um compromisso que eu tinha assumido com o Marcelo Pisato. E aí o Marcelo Pisato me perguntou o seguinte: mas vem cá, qual foi o resultado que a incubadora gerou? Eu falei, então, além de
de alguns resultados que eu posso falar mais adiante, mas eu acho que, inequivocamente, a incubadora, ao estabelecer como meta apoiar 450 negócios liderados por homens e mulheres negras na região metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2004 e 2005, a incubadora certamente contribuiu para tirar da invisibilidade homens e mulheres negros que empreendem e que hoje é uma coisa absolutamente comum se falar. O CBA, inclusive, tem indicadores sobre a participação da população negra, né, na atividade empreendedora, mas em 2004 isso não existia, esse reconhecimento não existia. Tanto que uma das dúvidas que nós enfrentávamos na época era o seguinte: pô, a meta de vocês é apoiar 450 empreendedores e empreendedoras afro-brasileiros na região metropolitana do Rio de Janeiro. Existem 450 empreendedores afro-brasileiros no Brasil? E nós tivemos 1.561 pessoas inscritas nos nossos 3 editais. Nós precisamos utilizar uma instalação da Marinha na Praia Vermelha para conseguir fazer o evento de culminância no qual a Janice estava presente. Fernando Francisco estava presente. Aí estava o Protex, Sebrae, FGV, com Baroni, enfim, uma série de coisas. Então, o foco da incubadora é fazer esse enfrentamento. O enfrentamento da invisibilidade, da exclusão, da discriminação da pessoa negra na atividade empresarial. E isso motivado por uma visão que é a seguinte: nós só vamos realmente, de fato, superar esse nível de iniquidade que nós temos hoje quando nós construímos canais que garantam a efetiva mobilidade social de pessoas negras nas mais variadas atividades profissionais e de trabalho, inclusive atividade empresarial. Né? A ideia de pessoas negras, de que o horizonte de uma pessoa negra é não sofrer discriminação para ser contratado e trabalhar na empresa de uma pessoa branca, esse ideário de diversidade, ele não nos satisfaz. Eu não acho que o ideal de uma pessoa negra seja demonstrar o seu valor ao ponto dela não sofrer constrangimento para trabalhar para uma empresa de uma pessoa branca. Entendeu? Então, então, o enfrentamento da incubadora é esse. A conectora, ela mantém o mesmo método de trabalho da incubadora. Okay? E aí, nessas regiões nas quais nós atuamos, o contingente populacional mais presente é a população negra. No caso, especificamente, daquela região de Campos Elíseos e Caxias, nós temos um contingente grande de pessoas imigrantes do Nordeste, mas que pouco se distinguem, sob o ponto de vista dos desafios que enfrentam da população negra de uma forma geral. Okay? Então, a equidade no que diz respeito à conectora, ela não está tão explícita na sua identidade como estava na incubadora. Mas o método de trabalho é o mesmo, e como o público-alvo são as pessoas mais desassistidas, nós acabamos atingindo um contingente grande de pessoas negras, e também temos um recorte que nos faz olhar com atenção mulheres que empreendem, e temos uma série de salvaguardas para acolher pessoas que sofrem outros tipos de discriminação, como discriminação por origem regional, por orientação sexual, enfim, por qualquer outro tipo de elemento que possa gerar constrangimento. Então, isso conectora. Agora, eu também participo do Fundo Baobá, né, atualmente exerço a função de presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá, e o Fundo Baobá é o primeiro fundo no Brasil destinado à promoção da equidade racial, através da oferta de doações para organizações e pessoas que desenvolvam ações em prol da equidade étnico-racial. O Fundo Baobá foi criado, alavancado pela Fundação Kellogg. A Fundação Kellogg operava no Brasil, e a Fundação Kellogg decidiu encerrar suas operações em vários países do mundo e retornar e se concentrar nos Estados Unidos. Nós estamos vendo, a Fundação Kellogg é uma fundação que se define como uma fundação antirracista. Nós vamos ver nos últimos episódios, né, que aconteceram conflitos étnicos nos Estados Unidos, o acerto da decisão da Fundação Kellogg de concentrar os seus investimentos nos Estados Unidos, mas a Fundação Kellogg decidiu ficar em 3 países. África do Sul, através de uma parceria com a Fundação Nelson Mandela, no México, operando diretamente,
E no Brasil não havia uma instituição semelhante a Nelson Mandela que pudesse receber o aporte de recursos da Fundação Kellogg. E aí a Fundação Kellogg financiou a criação de um mecanismo, processo esse do qual participaram Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Luiz Alberto, uma série de pessoas que têm um papel de destaque na história da luta contra o racismo no Brasil, e desse mecanismo surgiu o Fundo Baobá. O Fundo Baobá hoje tem um endowment de 39 milhões de reais, aportou nos últimos 5 anos em doações mais de 10 milhões de reais. Agora, no ano passado, lançou o programa Marielle Franco, que é um programa que apoia lideranças, mulheres negras que exercem função de liderança nas mais variadas áreas, organizações de mulheres negras, e agora, em função da pandemia, o Baobá fez um edital emergencial em menos de um mês e doou 905 mil reais para 350 organizações sociais no Brasil inteiro, para que essas organizações fizessem ações preventivas para reduzir o risco de contaminação pelo Covid. Então, são essas duas vertentes no que diz respeito à equidade étnico-racial, na qual eu estou envolvido diretamente nesse momento. Muito bom. Ô, Giovanni, estava aqui conectando aí tudo que você falou e é muito impacto, né? Porque, primeiro que levantar esse volume de recursos não é fácil, né? Em qualquer frente, né? E segundo que existe uma responsabilidade muito grande, né, do uso desse recurso. E eu imagino também Exatamente. que a questão da transparência seja muito importante, porque por mais que as pessoas confiem, né, vamos dizer assim, você é o presidente do Conselho Deliberativo, mas é uma organização, né? A organização ela prima Sim. pela transparência, senão ela não consegue captar os recursos. Exatamente. Como é que vocês fazem para dar essa transparência? E eu julgo que ainda hoje é um dos principais desafios, né, para as instituições que buscam captar recursos, porque eu conheço muita gente que teria interesse, pelo menos, vamos lá, algumas pessoas que teriam um genuíno interesse em doar recursos, mas a primeira, vamos dizer assim, justificativa que elas dão para não doar é: pô, não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro, eu não tenho transparência, ou então a última vez que eu investi, depois que eu coloquei dinheiro, nunca mais me procuraram para explicar o que fizeram. Vocês trabalham com cuidado isso aí? Como é que vocês fazem? Olha só, a sua pergunta é extremamente oportuna, Ricardo. No que diz respeito ao Baobá, quer dizer, a Conector é uma organização não governamental de atuação regional. Então, o fluxo da Conector é diferente, né? Os mecanismos de controle da Conector são diferentes do Baobá. O Baobá, por ser o fundo, nós somos submetidos a toda uma legislação, que é a legislação que rege os fundos patrimoniais aqui no Brasil, que já é uma legislação que tem uma série de especificidades que envolve um controle externo feito com a participação do Ministério Público. Agora, para que uma organização possa ser competitiva, um fundo possa ser competitivo, como é o caso do Fundo Baobá, ele não pode se limitar apenas a cumprir o que a lei determina. Ele tem que criar mecanismos exatamente para garantir controle e transparência, né? Então, como é que está estruturado o Baobá? O Baobá está estruturado em vários níveis de governança. O nível primário de governança, de onde emana o poder político no Baobá, é a Assembleia Geral. Aí, como por designação da Assembleia Geral, eleitos pela Assembleia Geral, o Baobá tem um conselho deliberativo. Hoje, o conselho deliberativo do Baobá, eu sempre esqueço o nome de alguma pessoa, ok? E aí, quando eu falar os nomes para você vai falar: como é que você consegue esquecer o nome dessa pessoa? Mas eu sempre esqueço o nome de alguém, porque é tanta gente boa, né? Então, o Conselho Deliberativo do Baobá, que pode ter até 11 membros, ele é constituído por começar por uma pessoa com quem você conviveu na GV, talvez até conviva hoje, com Marcelo Neri. Então, Marcelo Neri, a Sueli Carneiro, Thaís Araújo, Joelzito Araújo, Elizabeth, Amália Fischer, do Fundo Elas, Felipe Freitas, enfim, nós temos o Luiz Alberto, né, professor da UFMG, então nós temos um conselho com notáveis, né,
o não notável desse conselho sou eu, por isso que eles me colocaram como presidente para me dar uma moral. Né? Então, esse conselho ele exerce, em nome da Assembleia, a função de controle social. Ok? Quer dizer, nem os membros da Assembleia, nem os conselheiros são remunerados. Então, são pessoas que elas aportam a sua história de vida, a sua credibilidade, para dizer o seguinte: olha, eu estou olhando o que está acontecendo aqui. E estou fazendo isso sem nenhum tipo de interesse próprio. Ok? Então, o Guelé 10, fundado pela Sueli Carneiro, não recebe dinheiro do Baobá. A conectora que eu dirijo não recebe dinheiro do Baobá. Então, são pessoas que estão no movimento social, que exercem um controle sobre um fundo, que tem como objetivo apoiar toda e qualquer organização do movimento social, menos as organizações das pessoas que exercem esse controle. Para qualificar esses mecanismos de controle, o Baobá tem instâncias, que não são instâncias acessórias ao Conselho Deliberativo, mas são instâncias que zelam por especificidades da gestão do Baobá. A instância primeira, que é adicional, é o Conselho Fiscal. Nós temos um Conselho Fiscal constituído por 3 pessoas que têm uma larga experiência no mercado. Um deles é superintendente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, atualmente. Né? Foi do Instituto Unibanco. E esse conselho cuida das contas do Baobá. Né? Recebe os relatórios de auditoria do Baobá, enfim, faz análise. O Fábio, né? Fábio Santiago, que eu citei, que é do superintendente do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E nós temos criado, posteriormente ao Conselho Fiscal, um comitê de investimentos. Nosso comitê de investimentos reúne especialistas em mercado financeiro e toda a aplicação de recursos que o Baobá faz passa pelo crivo do comitê de investimentos. 3 pessoas constituem nosso comitê de investimentos hoje. O Felipe Sotomayor, o Leonardo Letelier e o Gilvan Bueno. Então, são 3 craques de mercado que fazem isso. Então, nós não é o Giovanni Harvey que chega lá e fala o seguinte: olha, nós vamos investir nessa carteira, nesses ativos, ou nós vamos projetar rentabilidade. Não, cada um está na sua caixinha. A caixinha da Assembleia Geral é zelar pela origem, pela manutenção dos fundamentos que geraram a criação do Baobá. A caixinha do Conselho Deliberativo é exercer mandato em nome da Assembleia Geral para cuidar disso do cotidiano, e dentro desse Conselho Deliberativo existem 3 conselheiros, além do presidente ou da presidenta, que cuidam do cotidiano do Baobá. É o comitê executivo. Atualmente, o comitê executivo é constituído por mim, pela Mália Fischer, que é presidente do Fundo Elas, e pela Sueli Carneiro. Eu esqueci uma pessoa do nosso Conselho Deliberativo, Edson Cardoso. Você vê o quanto que eu cometo essa sandice. Né? Então, Edson Cardoso, fundador do jornal Iruim, um militante imprescindível para se falar de movimento negro. Então, quer dizer, essas 3 instâncias. Além disso, nós temos uma comissão de ética. Então, toda e qualquer situação que suscite potencial conflito de interesses, a nossa comissão de ética, ela analisa a situação. A recomendação é que as pessoas que constituam a comissão de ética não estejam presentes com poder de mando em nenhuma das instâncias. Tá? Eu, por força de talvez de um anacronismo que vai ser superado, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho assento no Comitê de Ética, mas isso é uma discussão que nós temos feito, né? Eu sempre falo que o Comitê de Ética deve zelar para preservar o Baobá das 2 pessoas que têm maior potencial de gerar dano, o presidente do Conselho Deliberativo e a diretora executiva. E ao falar disso, eu entro na esfera executiva do Baobá. O Baobá tem uma área executiva que é dirigida pela Salma Moreira, que tem na área programática a Fernanda Lopes, e uma equipe técnica cuidando de finanças, de comunicação e da área administrativa. Então, o Baobá se organiza dessa forma. E essa transparência para o potencial investidor, para o parceiro, para qualquer pessoa, porque nossos números
estão disponíveis para qualquer pessoa, não precisa ser membro da Assembleia, nem conselheiro, nem potencial investidor. Eles estão publicados no nosso site e também estão disponíveis para qualquer tipo de consulta. Nós, além dessas obrigações, também temos que prestar contas à Fundação Keller, que é o nosso principal parceiro, e toda a ação que nós fazemos a prestação de contas devidas, além da Fundação Keller, ao parceiro nosso que aportou o recurso. Porque nós temos um modelo, que é um modelo que está na raiz da construção desse endowment, que é o modelo do MEC. Né? A Fundação Keller disponibilizou para nós até 25 milhões de dólares, e para cada dólar que nós captamos no Brasil, a Fundação Keller bota 3 dólares. E para cada dólar que nós captamos fora do Brasil, a Fundação Keller bota 2 dólares. Isso ainda existe. No ano passado, para constituir o programa Marielle Franco, nós captamos $1 milhão da Fundação Ibirapitanga, de Walter Moreira Salles. Então, para esse $1 milhão que o Walter Moreira Salles colocou, a Keller botou 3. A Fundação Ford colocou né, nessa construção $1 milhão. Então, para cada $1 milhão que a Fundação Ford colocou, a Keller colocou 2. E a Open Society, do Jorge Soros, né? Você sabe, aportou $1 milhão e a Keller colocou $2 milhões. Tá? Então, nós ainda não alcançamos essa captação de $25 milhões, né? Mas estamos trabalhando para isso. Então, qualquer investidor com qual você tenha contato, que esteja aqui assistindo a live, nós vamos receber. A Selma vai ter o máximo prazer de receber ou de ir a qualquer lugar que esse investidor esteja para conversar, apresentar os números e falar um pouco. E aí os resultados que o Baobá gera, né, como eu coloquei para você, só nessa ação aqui de Covid, um impacto absurdo na vida de pessoas no Brasil inteiro. É interessante esse modelo, né, de quando uma instituição ela se compromete a doar, né, o dobro, o triplo, porque gera, né, esse efeito multiplicador e as pessoas, quando ficam sabendo disso, também se animam mais em doar. Né? Então tá bom, eu não posso, vamos dizer assim, se fosse o caso uma pessoa física, né? Mas outro dia teve um movimento desse, acho que o BNDES estava liderando, e eu pensei, eu não posso doar muito. Mas aí quando eu soube que o BNDES ia botar mais 2, ia multiplicar por 2 o quanto eu ia colocar, eu falei, vou botar então, pô. Então, é interessante. E o que você falou, tudo que você falou, você deu uma aula aí de governança corporativa, né? Tem professor aí que leva 6 meses para explicar o que é governança corporativa, acho que em 15 minutos, ou menos, né? Em 10 minutos, você explicou com um caso concreto, ou seja, governança corporativa na veia, né? Procurar você criar, né, mecanismos autorregulados ali que não gerem nenhum tipo de desvio, né, nenhum tipo de conflito. E é claro que pode ter um ajuste aqui, outro ali ao longo do tempo, né, mas isso é essencial para esse tipo de organização. Então, com certeza vou compartilhar esse vídeo com alguns possíveis investidores aí. Vamos tocar adiante. Bom, Giovanni, falta aí uns 12 minutos, que nesses últimos 12 minutos, de repente, abrir aqui para algumas questões, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Temos aí umas 25 pessoas conectadas com a gente. Enquanto não surge nenhuma pergunta, a gente pode continuar aqui, batendo o nosso papo. E não sei, talvez... Eu queria fazer uma pergunta aqui que pode ser... talvez não tão objetiva. Quer falar de empreendedorismo? Ontem eu assisti a sua live com o Juan. Com o Juan e eu gostei muito das debates sobre finanças comportamentais, né? Então, nós temos aí um debate enorme aí pela frente, né? Nós, como conectora, o Baobá, num certo sentido, né? Porque o Baobá também tem relação, tem a retomada da atividade econômica tem impacto para o Baobá, né? Medida, Baobá faz parte do GIF, né? do grupo das fundações, né? Faz parte da instituição que reúne os fundos sociais, né?
os fundos pela promoção dos direitos humanos, né? Justiça social, a rede de fundos pela justiça social. Né? Então, quer dizer, a gente está muito preocupado com esse cenário econômico no país, né? O impacto que isso vai ter, já está tendo, né, na vida das empresas de qualquer porte. Né? Sim. No caso da Conectora, nós lidamos com essa realidade no cotidiano, né? O nosso grande desafio, lá na região de Campos Elíseos, lá na região da Bacia de Campos, é exatamente pensar como é que nós vamos sair, como disse a Flávia Oliveira, né, numa atividade que eu participei com ela recentemente, nós vamos sair de uma pandemia no meio de uma depressão. Okay? Então, quer dizer, nós temos um grande desafio, que é como é que nós vamos fornecer meios e oportunidades para resgatar sua fala inicial para micro e pequenos, pessoas que lideram micro e pequenos empreendimentos que estão nessas áreas, que não tinham poupança, que não tinham reserva para atravessar esse momento. Ok? Então, esse é um enorme desafio. Ontem eu estava ouvindo você, né, e o Juan falando, né, quer dizer, que passa muito pela análise de comportamento de consumidores, né, enfim. Então é um tema, né? Se você quiser explorar um pouquinho isso daí, aproveitando a sua expertise também no tema. Sim. Eu ia perguntar, minha pergunta ia ser justamente abordando um pouco do momento atual, mas a gente pode fazer essa ponte, sim. Como eu tenho trabalhado muito com finanças comportamentais, né? Em última instância, essa área de comportamentais ela ganhou muito relevo nos últimos 20, 30 anos, porque as pesquisas em psicologia cognitiva elas trouxeram um entendimento maior, né, do ser humano, meio que desfazendo aquela ideia de um ser humano super racional e que, enfim, procura maximizar tudo, otimizar tudo e trazendo um ser humano mais de carne e osso aí e com bastante, vamos dizer, limitações cognitivas e emocionais, né? Limitações cognitivas, não limitações emocionais, limitações cognitivas e fatores emocionais que acabam influenciando na tomada de decisão, seja uma tomada de decisão de investimento, de consumo, né? Ou qualquer tomada de decisão. Então, quando a gente aplica isso ao mercado financeiro, a gente tem um certo tipo temos vieses comportamentais. Então, a gente estava falando um pouquinho disso ontem, né? Aquele cara que investe e quando gera algum resultado, ele já quer tirar o dinheiro porque ele quer ter o gostinho, né, da vitória, porque sabe que envolve um risco ali. Então, no caso de instituições como a que você está à frente, principalmente no fundo Baobá, existe um conceito que eu acho muito interessante, que é do capital paciente, né? Ou seja, quem coloca dinheiro ali, por mais que tenha algum tipo de linha que seja pensando, inclusive, em remunerar aquele investimento, né? Porque uma coisa é ser uma doação unilateral, mas poderia haver, né, um tipo de investimento que eu falo, olha só, desenvolve esses empreendedores, né, coloca os recursos aqui para desenvolver esses empreendedores, eles vão gerar resultado e aos pouquinhos eles vão, digamos, remunerando, né, esse capital, até para eles sentirem que capital não é de graça, né, você sabe disso. Tem um custo. Então, esse tipo de capital, ele entra com essa cara com esse perfil de capital paciente, ou seja, eu não posso colocar dinheiro numa instituição como essa querendo ter um retorno rápido, isso não existe, né? Eu tenho que esperar maturar, eu tenho que saber entender todo essas condições de contorno que você está colocando de forma bastante clara. Então, eu não sei, talvez para fechar aí uma última pergunta minha, eu queria saber se você tem esse tipo de linha, né, dentro do fundo, ou se não, lá é só realmente doações unilaterais. Como é que é esse tipo de possibilidade? Não, a característica do fundo é construir o endowment. Esses 39 milhões, eles ainda não geram um dividendo, porque nós, em função até das próprias regras estabelecidas no nosso contrato com a Fundação Kellogg e as regras estabelecidas no Comitê de Investimentos de Saúde Financeira e as regras estabelecidas no Conselho Deliberativo. Então, a gente nós estabelecemos para nós uma restrição maior
do que o nosso contrato de resgate de dividendos, por exemplo, estabelece. Para que nós possamos exatamente construir um espaço de tempo menor, um fundo mais robusto para ter perenidade. Né? Então, quer dizer, para uma organização como o Guerra 10, como a Conectora, 39 milhões é muito dinheiro. Para um fundo como o Baobá, 39 milhões é pouco dinheiro. Sim. Okay? Então, o Baobá ele ainda está na fase de captação para tornar o seu endowment mais robusto, olhando para frente, uma perspectiva de construir condições para ter uma possibilidade de ter dividendos que respondam por parte da sua operação. Hoje os nossos dividendos não respondem. Nós fizemos o primeiro resgate agora e veio a pandemia e nós usamos todo o resgate que nós fizemos e mais captações para fazer o enfrentamento disso daí. Agora, no que diz respeito à incubadora e à conectora, a gente sempre teve um debate em relação a investidores anjos que pudessem identificar no portfólio de negócios que nós apoiamos, só um minutinho. No portfólio de negócios que nós apoiamos, negócios que tenham um potencial de escala que justifique um aporte para a melhoria tecnológica para que aquele negócio possa se desenvolver. Okay? A característica dos negócios que nós apoiamos na incubadora e na conectora são negócios nas áreas de comércio e serviços. Então, a gente tem aí, pela própria característica desses segmentos, peculiaridades em relação à escala a esses empreendimentos. Em larga medida, são empreendimentos tradicionais, baseados num saber fazer, muitas vezes adquirido no ambiente da família, da pessoa que empreende, e que ainda não conseguiu dar aquele salto tecnológico que permita que se alcance escala. Esse é um desafio que a gente tem. Com a pandemia, nós tivemos que dar um passo atrás. Porque se antes da pandemia nós tínhamos um desafio de tentar criar condições para dar escala para esses negócios, nós agora estamos tendo que dar um passo atrás para garantir a sobrevivência desses negócios, esperando que o ambiente econômico possa melhorar e que nós possamos ter condições no ano que vem, daqui a um ano e meio, de realmente voltar ao nível que nós imaginávamos que estaríamos ao longo desse ano, se nós não tivéssemos tido que enfrentar a pandemia. Então, esse desenho que você falou da atração de investidores está mais ligado à conectora e à incubadora do que ao Baobá. Embora o Baobá também esteja aberto à recepção de investidores, mas aí realmente é um capital com o objetivo de constituir um fundo que possa ter perenidade. A paciência está ligada muito mais à construção do endowment. Entendi. Giovanni, estou aqui já na contagem regressiva, tá? Falta 1 minuto e 40 aqui que o Instagram está me dando de tempo, então eu vou deixar meu agradecimento bastante rápido, sempre um prazer e uma honra aí conversar com você. Lembrar que você está me devendo um almoço aqui, em público, para que você... É verdade. E aí vou deixar esses últimos 80 segundos com você. Ricardo, eu queria te agradecer pelo convite, né? Além de todas as características que a nossa amizade tem, nós tivemos juntos um momento importante da minha vida, foi aquela visita à ilha de Goré, né, no Senegal. É um momento importante e eu guardo na memória o quão impactante foi para todos nós, né? Você, Raquel, todas as pessoas que estavam lá, ouvir a narrativa do que da origem das nossas desigualdades. Né? Eu acho que todo brasileiro, toda brasileira deveria ter a chance, a oportunidade de viver aquela experiência que nós vivemos e que ano que vem vai completar 10 anos dessa experiência tão rica para nós. Isso aí. Legal, Giovanni. Quem sabe a gente não marca aí uma outra live só para falar daquela viagem, porque... Com certeza. Né? A gente pode tocar mais as pessoas passando as nossas emoções, né? Que bom. Isso aí. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Tudo de bom. Outro, querido. Um abração. Beijo.